dimensionamento de cabo, tá certo? Condutores elétricos aí. Então, a nossa aula vai ser sobre dimensionamento, tá certo? Dimensionamento, tá certo? Dimensionamento de cabos elétricos, certo? Certo? Cabos elétricos. Nós vamos colocar aqui de uma hipótese, né? Que um circuito ele já está com a sua carga, tá certo? Então eu não vou entrar muito no conceito de formação de carga. Então eu já vou colocar os circuitos aqui, tá certo? E as cargas respectivas de cada circuito. E daí nós vamos já ver direto o cabo que nós vamos utilizar para isso. Lembrando que é uma aula para a gente tirar as dúvidas, tá certo? Todo o material específico está dentro do nosso curso, né? O passo a passo lá está dentro do nosso curso. Essa aula é uma aula mais para tirar as dúvidas sobre a matéria. Então, recapitulando o que está já dentro do curso, é assim, tá certo? Então, vamos colocar o primeiro circuito, que é um circuito de iluminação, tá certo? Ó, circuito de iluminação, certo? O segundo circuito é o circuito de tomadas, tá certo? Estou colocando aqui o circuito de tomadas. O terceiro circuito é o circuito de chuveiro, tá certo? Chuveiro elétrico. E o quarto circuito aqui, vamos colocar que é uma tomada específica. Vamos colocar que é uma torneira, tá certo? Torneira elétrica, tá certo? Então é aqui que nós vamos colocar. Para essa iluminação, somando, isso tudo aqui é hipotético, então estou dando valores hipotéticos para nós sabermos o que nós vamos fazer, tá certo? Então na iluminação, circuito hipotético, eu somei todas as cargas da iluminação, ou seja, todas as lâmpadas eu somei e deu um total lá de 1.900 watts, tá certo? Deu um total de 1.900 watts. As nossas tomadas, né, usando a carga de tomada, né, atribuindo a cada 100 VA para a tomada, nós já vimos lá nas aulas, né, e o termo que nós usamos para colocar sobre as tomadas. Atribuindo, transformando as tomadas, hipoteticamente, nós vamos colocar aqui que de tomada eu tenho 3.500 watts de tomada, tá certo? O chuveiro eu tenho aqui também 5.500 watts, tá certo? E na torneira elétrica eu tenho aqui também, uma torneira de 3.200 watts, tá certo? Esse circuito aqui é um circuito de 110 volts, tá certo? Esse circuito aqui, né, das tomadas, é um circuito de 110 volts também, é tudo hipotético, nós estamos só para nós acharmos aqui os condutores elétricos aqui na frente, tá certo? E esse aqui é em 220 volts, tá certo? A torneira elétrica também 220 volts, né? Logo, nós teremos aqui as seções de cabo. Como, né? Eu não sei se você já está lembrando, mas eu quero colocar aqui para você o triângulo, né, das grandezas. Então eu tenho a potência, eu tenho a tensão e eu tenho a corrente elétrica, tá certo? Ou seja, então quando eu quero achar aqui a corrente elétrica, né, nós vamos precisar da corrente elétrica aqui, né, para que nós logo achemos a nossa carga, tá certo? E através da carga nós consigamos achar aí os cabos elétricos, tá certo? Os cabos elétricos. Então, para nós acharmos aqui, nesse caso hipotético, né? Lógico que aqui há uma conversão de tomada que nas aulas que vão chegar, né, lá quem está dentro do curso
já sabe essa conversão aqui, esse cálculo, né? Que é o primeiro cálculo vem em VA, tá certo? Que é volt-ampere, tá certo? Que é uma tensão aparente, tá certo? É uma carga aparente que nós fazemos a conversão de VA para o watts, tá certo? E isso aí lá dentro do curso os nossos alunos já sabem disso, né? Quem já chegou ali na nossa parte de interpretação de planta elétrica já conhece e sabe esse cálculo aqui, que não vai dar para passar agora, mas já está lá no curso. Então, logo nós temos a carga em watts, certo? Porque o foco nosso aqui é resolver a questão de cabos elétricos. Então, nós temos a nossa carga em watts, tá certo? Todas as cargas nossas em watts. E agora eu preciso de achar a corrente elétrica, né? Então, para mim achar a corrente elétrica, que é a carga, nós vamos usar aqui o triângulo da grandeza, tá certo? Logo, então, nós vamos agora ver o cálculo para chegar à corrente elétrica. Como que nós vamos usar aqui o triângulo das grandezas? Nós precisamos de achar, no caso, a corrente elétrica. Eu venho aqui com a mão, né? Com a mão aqui e tampo a corrente elétrica, que é o I, representado pelo I. Então, logo nós vamos ter a potência dividido, a potência aqui, ó, dividido pela tensão, tá certo? Então, para mim achar a corrente elétrica, eu tenho a potência dividido pela tensão. Ou seja, para mim achar a corrente, eu tenho a corrente elétrica, eu tenho a potência, que é dada em watts, né? A potência, dividido pela tensão, que é dada em volts, tá certo? Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui, né? 1.900 watts dividido por 110, nós vamos chegar ao resultado. 3.500 watts dividido por 110, nós vamos chegar ao resultado também. 5.500 watts dividido por 220, nós iremos chegar no resultado. É a mesma coisa. 3.200 dividido por 220, nós chegaremos ao resultado em corrente elétrica. Então, o que acontece aqui? Nós achamos, né, hipoteticamente, né, a carga do circuito de iluminação, achamos a carga aqui, né, das tomadas, achamos a carga chuveiro, achamos a carga da torneira elétrica, certo? Então é o primeiro item, a carga. O segundo é a tensão que ele vai trabalhar, né? Então nós temos a tensão da iluminação, a tensão das tomadas, a tensão do chuveiro e a tensão da torneira elétrica. Então logo nós tivemos isso. Dentro do triângulo das grandezas, nós utilizamos o nosso recurso, P dividido por V, ou seja, potência dividido pela tensão, logo nós achamos a corrente elétrica de cada circuito, tá certo? Então, nós achamos que a corrente aqui é 17.2, 31.8, 25 e 14. Com isso, né? Com isso, nós vamos para cada circuito aqui, né? Encontrado agora, para cada circuito aqui encontrado, designar o cabo específico, tá certo? Então, para um circuito que suporta até 17.2 ampere, eu preciso de instalar ali um cabo de 2,5, tá certo? Então, um cabo de 2,5 mm, ele vai suportar nesse circuito aqui, um cabo de 2,5 mm, ele vai suportar até 21 ampere, né? Esse cabo aqui, ele suporta até 21 ampere, tá certo? Ele suporta até 21 ampere. Por quê? Porque o abaixo de 2,5 é 1,5 mm. 1,5 mm ele vai dar 15 ampere. Então, ele vai ficar subdimensionado, ele vai ficar abaixo, né? Então, nessa recomendação, entraria o cabo de 2,5 mm. Para o sistema de tomadas aqui, né, que tem 3.500 watts, 110 e 31, né, 31 ampere ali, né, que vai comportar 31 ampere, eu preciso colocar um cabo de 6 milímetros, tá certo? De 6 milímetros. O cabo de 6 milímetros, tá certo? De 6 milímetros ele aguenta até
36 amperes, tá certo? Ele aguenta até 36 amperes. Logo, esse cabo comporta toda essa carga aqui, tá certo? Para o cabo do chuveiro, então, chuveiro 5.500, 220, 25 amperes, tá certo? Para o sistema do chuveiro, nós logo precisaríamos colocar um cabo aqui de 4 milímetros, tá certo? 4 milímetros. Porque logo o cabo de 4 milímetros, ele vai suportar 28 amperes, tá certo? Ele vai suportar 28 amperes aqui, tá certo? E lembrando que a carga dele é 25 amperes. Então, eu tenho uma sobra aqui ainda, tá certo? Eu tenho uma sobra aqui ainda. A torneira elétrica, que é de 14,5, tá certo? Ela colocaria-se um cabo que aqui seria de 1,5, 1,5 milímetro. Por quê, professor? Porque 1,5 milímetro ele suporta até 15,5 amperes. Ou seja, esse cabo ele comporta até essa torneira aqui, tá certo? Dentro dessa especificação. Então, o segredo para dimensionar cabos e condutores elétricos é esse. Então, isso, todo o material está lá dentro do curso, está detalhado aqui, é só mesmo para tirar as dúvidas, tá certo? Então, logo nós teremos o que precisa? Eu preciso de uma carga, tá certo? Eu vou precisar da carga, então se eu tiver a carga do componente do equipamento, logo eu vou ter a tensão. Eu tendo a tensão, eu chego na corrente elétrica. Eu obtendo a corrente elétrica, eu consigo dimensionar o cabo, né, para essa instalação, certo?